Olá, eu sou o Cristiano, esse é o canal Cão Caolho e nessa sequência de vídeos nós vamos estar ensinando aulas em português gratuito como se criar um asset para games. Você vai sair do zero e vai terminar com esse baú rodando nos seus engines favoritos 3D. Então, sem mais delongas, bora Blender! Então já aqui dentro do Blender, gente, nós temos uma tela de abertura. Sempre que tu liga o Blender, ele vai ter esse quadrado aqui, onde diz a versão, tem uma arte, e ele tem tipos de arquivo que você pode trabalhar, né? Você pode trabalhar com geral, pode trabalhar com 2D, tem editor de vídeo dentro do programa. Aqui são os últimos arquivos que você trabalhou. Então você pode clicar aqui no General, que vai abrir o arquivo padrão, ou você pode simplesmente clicar fora, que ele já está aberto no arquivo padrão, ele sempre cria um arquivo padrão novo, tá? Nós estamos trabalhando aqui no Blender 5.01, existem outras versões, essa é a mais recente. Claro que com o passar do tempo pode surgir novas versões, mas esse vídeo não vai desatualizar facilmente. Tá? Realmente o Blender não muda tanto assim de uma versão para outra. Então, para começar aqui, deixa eu apresentar para vocês, esse é o famigerado Cube, é um objeto, e aqui nós temos outros dois objetos, né, que sempre estão quando a gente liga. Um é uma luz e o outro é uma câmera. Você vai observar, eles estão aqui, ó. Câmera, luz. Sempre que tu seleciona eles, eles se iluminam. Selecionei com essa aura laranja ao redor. Se eu quiser olhar essas coisas de outro ângulo, eu posso usar anguismo aqui, ó. Segurando ele com o botão esquerdo do mouse, eu posso navegar no espaço. Tá? Se eu clicar no X, ele me dá uma vista frontal do eixo X. O mesmo pode ser feito para o eixo Y ou para o eixo Z. Tá? E a qualquer momento eu posso clicar na tela e navegar novamente. Outra maneira de navegar, se você tiver um mouse com rollover, deixa eu até ligar aqui para vocês. Ó, sim, aqui eu quero. Isso aqui vocês não precisam fazer, tá? Mas vai facilitar para vocês visualizarem. Ó, eu clico aqui, vocês vão estar enxergando aqui tudo que é o botão. Então esse aqui é meu mouse, ó. Se eu clicar com o botão direito do mouse e movimentar o mouse, ele também gira ao redor do espaço. Outra opção que nós temos de navegação aqui é o zoom, né? Segura aqui com o botão esquerdo do mouse para cima, para baixo, né? Você dá zoom. Você também pode, se tu tiver com o rollover, você pode segurar o rollover e rodar o rollover. Você não precisa segurar ele, só roda ele. Ele vai para frente e para trás, ele dá. Você percebe que ele vai em incrementos. Aqui é mais suave a coisa. Então você pode navegar só usando o mouse. Segura, dá zoom, segura, dá zoom. É mais prático. Para a vista lateral, nós temos a ferramenta Pan. Ela movimenta a tela. Então vamos dizer que tu queira dar um zoom na câmera. Vamos, a câmera saiu. Se eu clicar aqui, aqui está a câmera, né? A gente também pode, se tu segurar o botão Shift, fazer o Pan, ó. Segura com o botão Shift, clica no botão do meio do mouse, ele faz Pan. Somente clica sem o Shift, ele gira, segurou o Shift, Pan, que é a mãozinha. Para a gente entrar dentro da câmera, nós temos esse botão aqui, ele vai para dentro desse objeto, que é a câmera, tá? Então, ó. Esse é o ângulo de visão da câmera. Você pode ver que ela está selecionada, com essa aura laranja ao redor, a câmera está selecionada. Tudo que está em escuro fora do laranja, ele não vai aparecer na ilustração final, tá? Não vai aparecer na renderização. Então, é para isso que a gente tem esse ângulo de visão aqui. Tu pode clicar, entrar dentro, fora, porque o render ele é feito a partir do ângulo da câmera e não do ângulo que nós estamos visualizando. Tá? Por fim, porém não menos importante, nós temos a vista orto. Isso aqui é para facilitar a visualização. Às vezes você tem uma visão mais paralela dos objetos, é um outro tipo de perspectiva, né? Você pode navegar ele aqui, pode desligar. É curioso que se tu clicar no Z, ou no X, ou no Y, ele automaticamente vai para o orto. Tu percebe que está aqui, ó. E tu pode clicar assim e ele deixa de ser, ele se torna uma perspectiva normal mesmo no ângulo Y, ou no ângulo exato, ó. Ele entrou automaticamente no orto, clicou aqui, saiu do orto, que é esse ângulo de visão planificado. E para selecionar os objetos,
Bom, vocês podem ver, simplesmente clicando em cima, que nem eu vinha fazendo, você já seleciona os objetos. Nós temos outras ferramentas de seleção. Elas estão aqui no canto esquerdo superior. Então a ferramenta Box, vocês simplesmente arrastam. Geralmente o Box já vem acionado por padrão. Então você pode clicar no Box aqui, ou você pode simplesmente segurar o botão esquerdo do mouse e puxar. Ele vai, tudo que tiver tocando pela Box, pelo quadrado do mouse, ele vai selecionar. E vai ficar tudo selecionadinho ali. Outra opção é a ferramenta circular. Essa ferramenta ela funciona diferente, porque onde ela toca, ela vai selecionando. Então, se eu segurar o botão esquerdo do mouse e for passando pelas origens do objeto, eles vão sendo selecionados. Clicou fora, desselecionou, segurou o botão, seleciona de volta. Sempre que tu clicar fora em qualquer uma das ferramentas de seleção, ele desseleciona. A ferramenta laço tem a mesma lógica da ferramenta cubo, mas ela te dá mais liberdade de escolha. Então eu posso segurar e navegar. Além disso, eu posso apertar o botão de Shift e ir selecionando em A1. Isso pode ser feito aqui também. Vamos adiante agora, vamos aprender a movimentar. Clicou no botão, esse é o botão de mover, tá? Segurei o objeto que eu quero mover no eixo. Você percebe que essa seta verde, ela tem a mesma cor do eixo Y. Significa que se eu pegar aqui, ele vai se movimentar apenas no eixo Y. O mesmo acontece para todas as cores. O azul, segurei na seta azul, apenas no eixo azul. Segurei na seta vermelha, apenas no eixo vermelho, que é o eixo X. Além disso, nós temos esses quadradinhos aqui, ó. O que significa? Significa que eu estou excluindo o eixo da cor do quadrado. Ou seja, se eu clicar aqui, ele não vai se movimentar no eixo verde. Ele não se movimenta em Y. Ele fica no plano X, Z. O mesmo para o vermelho. Fica no plano Y, Z. Então, se eu vier na vista superior, fica bem mais claro de perceber o que está acontecendo. Indo adiante, nós temos uma ferramenta de rotação, o Rotate. Ela tem a mesma lógica, então você vai perceber o eixo Y, o eixo Z e o eixo X. Além disso, nós temos esse círculo ao redor. Isso significa que eu vou fazer com que a peça rotacione no meu ângulo de visão. Para ficar melhor de você visualizar isso, eu vou clicar num objeto que não seja circular. Então você vai perceber que eu estou girando ela no ângulo que eu estou vendo. Ela gira a 90 graus no meu ângulo de visão. Tá? Ctrl Z, volta. Se eu girar nos eixos, ela vai girar ao redor do eixo. Você vai perceber que quando eu movimento ela, ou rotaciono, ou escalono, tudo vai aparecer nesse registro aqui, ó. Então, vamos dizer que eu estou rotacionando, mas eu quero rotacionar, ele está rotacionando a menos 33. Eu quero que seja exatamente menos 45. Pronto. E essa ferramenta, ela está habilitada sempre que você seleciona uma peça. Então, eu não preciso acionar essas ferramentas para rotacionar a peça com precisão. Posso rotacionar 45 graus, posso rotacionar a 37 graus, por exemplo, né? Posso voltar à posição original. A mesma coisa funciona com a localização. Ela vai ter esse eixo central como ponto zero, e eu posso, no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, posso selecionar tudo ao mesmo tempo, né? Segurando e arrastando o mouse para baixo, digita 0, Enter, volta para o ponto original. Então aqui nós temos a ferramenta de escala, que é o escalonamento. Mais uma vez, aqui é o eixo branco, que vai fazer com que todos os eixos funcionem ao mesmo tempo. Então esse anel, ó, e aqui ele já registra a escala que eu estou fazendo. Eu quero escalonar apenas em Z, mas eu não quero muita precisão, eu quero enxergar o que eu estou fazendo. Seleciono aqui, não, gostei, mas eu quero arredondar para 4. E as outras eu quero deixar no tamanho original. Pronto, temos um paralelepípedo. Tudo se aplica. A mesma coisa, eu posso escalonar eliminando algum eixo, selecionando essas ferramentas aqui.
E eu posso voltar ao estado original simplesmente selecionando tudo e botando 0 novamente. Nos casos da escala é 1, claro, né? Se é 1 para 1. No fim, nós temos essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de transformação, que ela nada mais é do que a soma de todas as outras 3 ferramentas, tá? Então aqui nós vamos ter a seta apontando para cima, lado, nós vamos ter o círculo girando e os quadrados deformando. E por fim tem esse último anelzinho aqui, que é uma movimentação livre. Tem gente que adora essa ferramenta porque entendem como prático, já que tem tudo aqui. Eu pessoalmente não uso muito, eu acho que fica confuso, que a gente acaba agarrando as coisas errado. Então eu geralmente prefiro usar as ferramentas individualmente. Aliás, como eu faço? Eu uso um atalho. Então eu deixo aqui e ao invés de eu vir aqui, eu uso o atalho G, que é equivalente a grab, que significa agarrar em inglês, né? Que aqui eu estou agarrando. E se eu clicar no teclado o eixo que eu quero que ele se movimente, por exemplo, Y ou X, Z, clica fora, ele volta para o mesmo lugar. Eu posso usar o R de rotation, mesma coisa, X, Y, Z, rotacionando no eixo. E por fim, S de scale ou escala, fica fora, ele volta para o ponto original. Por fim, eu queria acrescentar objetos e extrair objetos, tá? Então, como é que funciona isso? Primeiro, vamos selecionar o objeto e aprender a jogar ele fora, ou seja, clica no botão del, foi. Não quero mais a câmera, del, foi. Se eu quiser acrescentar um objeto na cena, eu posso usar o botão de add, a gente soma objetos, aqui vai ter vários objetos. Eu posso, por exemplo, acrescentar esse cilindro, ele já vem selecionado, né? Se eu apertar o botão de G, eu dou o grab. Se eu apertar o botão de Z, ele sobe, está ali flutuando. Como um atalho interessante, nós temos esse último botão aqui no canto, onde a gente pode adicionar algumas das principais ferramentas. E ele tem uma característica interessante, porque ele mostra um lugar no mapa. Então eu posso, por exemplo, escolher essa face aqui, clico, seguro, clico fora. Bem mudado. É um objeto separado, mas ele já está conectado ao espaço, tá? Mesma coisa eu posso fazer aqui, por exemplo, esse cone. Aí está o cone sobre a superfície. Então, são as duas ferramentas mais usadas. Também tem um atalho Shift A, onde aqui eu tenho tudo que tem no Edge, se eu clicar no Edge, é a mesma coisa que eu apertar Shift A. E aqui tem todos os objetos que existem, tá? Todos os cilindros, curvas. Aqui eu posso acrescentar luz de volta, né? Eu posso, tem tipos de luz, né? As luzes que a gente estava usando antes, que vem default no padrão do Blender, é a luz de ponto. Nós temos outras luzes. Câmera, se eu clicar aqui na câmera, ela vai surgir uma câmera bem ali dentro, tá? Mas onde é que está a câmera? A gente não consegue ver. Para isso nós temos esses métodos de visualização. Por exemplo, se eu clicar no armado, a câmera está dentro do canto e ela já está selecionada. Vamos dizer que eu perdi a seleção, não estou conseguindo selecionar. Eu posso vir aqui, grab, tirei a câmera. Eu quero deletar esses objetos todos. Seleciona todos, delete. Então aqui nós já sabemos como se movimentar no espaço do Blender. A gente sabe como modificar objetos que existem no Blender e nós sabemos acrescentar objetos novos. Com isso você já consegue fazer pequenas construções, como por exemplo, pode vir aqui, a gente vem aqui, acrescenta um cubo. Essas outras duas visualizações aqui que eu não usei, uma é a Viewport Shade, que vai te mostrar o objeto em uma textura, né? Então ele já vem com uma luz artificial, e aqui eu tenho uma visualização de render. Como não tem uma luz, não aparece nada. Como é que a gente faz então? Shift A, acrescenta uma luz, grab. Na visualização de render, a luz já faz efeito no objeto. Na visualização de shade, ele vem com uma luz default padrão. E agora vamos dizer que eu queira acrescentar, vamos dizer, um cone aqui em cima. Quando a gente cria esses objetos, eles têm aqui, a gente pode diminuir, aumentar a complexidade dele, ele pode virar só um triângulo, uma pirâmide. Se eu digitar aqui 4, ele vira numa pirâmide automaticamente. Eu posso mexer. Tá? Esse editor, de quando eu acrescento um objeto, ele aparece em todos os objetos.
Então aqui você já aprendeu a fazer as principais transformações do seu objeto. Já tem uma noção básica como funciona esse programa. Gente, por favor aí, se você gostou, o canal está começando, então é muito importante para nós que você curte, que você compartilhe. No mais, eu agradeço muito pela sua audiência e a gente se vê na próxima. Fui!